Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prontos para mais uma conversa, para mais uma live? Hoje com mais uma convidada, uma profissional excelente, a doutora Renata Daros. Já vou localizar aqui. E aí, estão curtindo as lives? Estão curtindo o conteúdo? O que vocês estão achando? Comenta aí, vamos esperar o pessoal chegando. Tá. Essa live é mais uma de uma sequência de lives que eu estou fazendo essa semana, em detrimento ao lançamento do meu e-book, que é o Quatro Passos para uma Vida Melhor. E hoje nós temos uma convidada especialíssima que vai falar muito sobre saúde integrativa, Isso. sobre qualidade de vida, sobre o corpo como um todo. Para a gente entender, né, como funciona o nosso corpo, a Renata é a especialista nisso, uma pessoa fantástica. Quem ainda não conhece a Renata, por favor, segue ela no Instagram, acompanha ela, tem muito conteúdo bom. Inclusive, antes de você se apresentar, Renata, eu já vou Eu dizer que achei aquele vídeo de hoje do lindo, Guru, legal. achei fantástico e fez Sim, muito sentido, muito sentido. Quem não viu, depois entra lá e dá tudo uma olhada. bem? Tudo Como é bem, que Renata? vai? Seja Obrigada, bem-vinda a Karine. uma conversa. Então, Tudo certo. Então, para começar, Renata, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem que é a Renata, como é que é o teu trabalho, o teu estudo, o que que boa você noite, faz. né? Meu nome é Renata Darós, eu sou cirurgiã dentista, tenho 22 anos de profissão, né? E nessa caminhada toda, eu comecei a perceber que o rumo da profissão começou a mudar. A gente sai da faculdade de um jeito e a gente vai evoluindo de outra forma. Então, quando eu estava lá na faculdade, eu aprendi muita coisa que eu comecei a questionar, que eu via que na clínica não batia, né? A forma que eu aprendi não era o que eu via na clínica. Eu vou citar um exemplo. Os pacientes, né, via os pacientes com cárie, mas pacientes com uma higiene excelente. Então não batia. Isso foram anos, eu fui fazendo especializações, fiz especialização em prótese, fiz especialização em implante, e cada vez, quanto mais eu fazia especializações na área, assim, mais surgiam dúvidas que não eram explicadas, né? Não eram explicadas durante o cronograma normal das graduações, né? Então, eu passei por muita coisa assim de saúde pessoal, né? E eu tive que ir procurando coisas para me tratar. Porque não é que a medicina com que eu estava acostumada a ser tratada, ela não estava resolvendo, né? Então não é que não estava me dando qualidade de vida, não estava me trazendo benefícios. Então cada vez mais eu estava mais, para falar a verdade, cheia de drogas, né? Então eu tinha um monte de remédio que eu tomava e eu estava cada vez pior, né? Então isso, e tive muito problema também, tive abortos, assim, que não tem explicação. Então, assim, não tem explicação na época, porque hoje eu sei porque aconteceu, né? Então, assim, aí eu comecei a analisar que eu tinha que estudar um pouquinho mais, né? Que eu tinha que descobrir o que vinha por aí. E lá, isso foi, para vocês terem noção, isso foi no ano de 2007, 2008, quando eu comecei a entrar para o que a Nossa. gente chama hoje em dia odontologia integrativa. Então, lá atrás, eu comecei a estudar várias áreas. Hoje em dia, a gente tem até especialização. Mas lá atrás não existia, então você ia fazendo vários cursos. Era Era tudo uma. catando, tu ia procurando, ia catando, ia procurando e procurando conhecimento, né? Então, assim, eu fui atrás de vários cursos, fiz curso de biocibernética, fiz curso de ozonoterapia, fiz, fiz curso de odontologia ortomolecular, fiz curso de odontologia hormonal, fui fazendo vários cursos e isso foi me agregando. E o principal de tudo, eu li uma coisa bem importante, que se chama biohacker, né? Que é quando você vai Uhum. atrás de você se tratar. Isso foi que eu fiz, né? Através de métodos, através de meditação, através de alimentação. E isso eu fui incorporando na minha clínica odontológica, né? E depois de uns anos começou a aparecer essa palavra linda que se chama odontologia integrativa, né?
que é a saúde integrativa. Então, como eu abordo isso dessa forma com os meus pacientes? O tratamento integrativo, falar dessa forma, porque independente do profissional, não existe odontologia, medicina veterinária integrativa. Existe uma área que consegue olhar o paciente como um todo, né? Eu sempre falo assim para o meu paciente, o paciente não vem no meu consultório e traz a boca, né? Ele não vem, olha a minha boca aqui. Não, ele vem como um todo. E isso é importante para mim. Então, assim, às vezes a minha clínica, a minha consulta, ela fica estendida porque eu quero saber como é que está esse meu paciente de forma sistêmica, porque daí eu vou descobrir como é que ele está, como eu vou tratar e como esse tratamento vai beneficiar a longitude, quanto tempo eu agindo dessa forma o tratamento dele vai durar, né? Que é o que todo mundo quer, né? Quer que um tratamento dure bastante tempo. Então, por exemplo, assim, o paciente chega para você, você vai fazer uma anamnese, você vai Sim. entender o todo dele, porque, tipo, o que eu como tem influência Tudo, o em que relação você aos meus come, dentes, o à que minha você boca? pensa, o teu estilo de vida, como você vive, né? E hoje em dia a gente sabe que a alimentação está muito mais ligado aos problemas bucais, a problema de periodontite, de cárie, de ATM, do que a escovação em si. Não estou dizendo que é para parar de escovar os dentes, né? Mas estou trazendo uma informação muito importante para vocês, que a alimentação é primordial. A alimentação, a suplementação e o bem-estar, né? E já entrando nesse assunto sobre essa integração entre boca e corpo, tem como, por exemplo, uma curiosidade, tem como eu olhar no espelho, olhar os meus dentes e eu, Clarine, me olhar e saber que o que está errado? Tipo, eu consigo ver alguma coisa? O que eu posso ver? O que as pessoas podem se olhar? Hoje, assim, acabou a live, vou sair, vou lá olhar minha boca e para mim Eu saber o acho, que Clarine, que está isso é um acontecendo. conhecimento que vai se construindo com o tempo, né? Que a gente tem que conhecer o nosso corpo, né? Então não vai ser hoje que você vai se olhar e vai se descobrir, mas você vai conseguir perceber que tem alguma coisa de errado. Não é com a tua boca, é com o teu corpo como um todo. A boca é a expressão do corpo, né? Eu sempre falo assim, aonde é que vai iniciar as consequências de um mau hábito de vida, né? É na boca. Então, assim, só que como é que você vai se autodiagnosticar, né? É difícil. Então, assim, a gente vai se diagnosticar pela nossa saúde sistêmica. Como é que eu estou, como é que está a minha digestão, né? Como é que tá meu humor, né? Como é que está meu líbido, né? Como é que está o que me impulsiona nessa vida, né? São outras coisas, como é que está meu intestino. Isso é muito importante, porque a digestão começa pela boca, né? E as bactérias que a gente tem na boca são que vão aumentar e vão colonizar todo o nosso trato gastrointestinal. Então, assim, a gente tem que cuidar muito com o que a gente escova os dentes, né? Com que pasta de dente que eu estou usando para escovar meus dentes. Isso é muito importante, né? Tem a Ah, o, já aproveita e então, fala do flúor. é isso. Que isso eu acho que Ótimo, muitas adoro pessoas falar ainda sobre o usam. flúor, porque assim, eu não indico flúor, tá? Flúor não faz bem para ninguém, tá? Já vou explicar para vocês. Flúor é neurotóxico. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar como eles exterminaram os judeus na Segunda Guerra, nos campos de concentração? Eles exterminaram os judeus com dois tipos de gás. Um gás à base de flúor e um gás à base de cloro. É assim. Então, assim, como é que a gente pode estar Nossa. trazendo isso para dentro do nosso corpo? O flúor, ele não participa de nenhuma função orgânica. Para que eu vou usar flúor, né? E com o flúor, outra coisa muito importante, flúor não previne cárie. Tá? Flúor não previne doença periodontal, não trata.
E da onde que surgiu isso? Porque eu lembro quando eu estava na Fazer bochecho de escola, flor. eu acho que no Eu também primário, fazia. é isso, tinha um dia que todo mundo ia para Olha, fora isso, e fazia bochecho e de como flor. eu vou te falar bem a verdade, que eu não sei como surgiu isso na real. Porque assim, você pega um estudo, né? Vou te dizer como funciona tudo na área da medicina e da odontologia. As pessoas se baseiam em um estudo, né? E a partir daquele estudo que elas leram, viram, elas começam a divulgar e disseminar essa informação. É isso que acontece. A gente tem o vanádio. Alguém já ouviu falar sobre vanádio? Vanádio também. Vanádio é ótimo para os dentes. Também previne cárie. Por que não usa vanádio e usa flúor, né? Por quê? Porque existe algo por trás de tudo Uhum. isso, né? Que eu acho que não é o tema da live, mas se a gente for estudar, existe algo atrás de tudo, né? Existe uma indústria que se beneficia com você estar o quê? Deprimido, tá? Com você estar triste, com você estar mal. A gente tem que entender, sendo neurotóxico, ele altera as funções cerebrais. E outra coisa muito importante, que o flúor é um dos elementos mais eletronegativos da tabela, né? Então, assim, a nossa tireoide, ela precisa de iodo, né? O hormônio, ele precisa de iodo para ele ser Uhum. ativo. Então, quando você escova teu dente com flúor, vocês já ouviram falar que tem absorção sublingual, né? Então, é Uhum. óbvio que o flúor também vai ser absorvido, né? E qual vai ser a preferência nessa química? Vai ser com o flúor, né? Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo. E daí a gente tem Até, o quê? Só um pouquinho, Clarice, só até para explicar. assim, E o que que acontece? A gente vai aham. ter o hormônio da tireoide inativo, porque ele está ligado com o flúor, tem? Eu ia comentar que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a quantidade de flúor é tão pequena no creme dental, por exemplo, que não vai prejudicar. Mas você escova os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, ou duas, pelo menos, É. né, durante É uma só vida inteira. a Então, isso gente é fazer, é acúmulo. só a Na gente fazer nossa uma água conta, né, tem gente? flúor. Vamos dizer, no mínimo a gente escova 3 vezes ao dia os dentes, né? 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então, acho que não é uma quantidade pouca, né? Então, existe sim uma influência importante, né, do flúor na nossa saúde. Uma influência não positiva, né? Negativa, tá certo? Até, eu não sei quem é aqui da nossa região, aqui onde a gente tem Casan, em outros estados é Sabesp e tal, mas na fatura de água, se Sim. você for olhar, também tem, né? Tem o É, flúor e eu acho que tem cloro as também. águas Não de me lembro agora. abastecimento público, desde, acho que é 1976, se eu não me engano, foi uma lei que surgiu que era obrigatório a colocar flúor nas águas de abastecimento, né? Então, assim, se a gente for ver de 1970 para cá, o quanto que aumentou os índices de doenças que a gente pode considerar vindas do nosso cérebro, né, por alteração química, né? Entre elas a depressão, bipolaridade, autismo, né? Então, assim, a gente não tinha isso, né? Uhum. Não está ligado só ao flúor, isso quero que vocês entendam, né? Está ligada toda essa nossa qualidade de vida que foi alterada, né? A gente saiu do meio rural e veio para onde? A gente veio para dentro da caverna, né? Mas dentro da caverna comendo coisa muito processada, né? A gente veio para uma caverna com alimentação péssima, com óleo vegetal processadíssimo, né? Então é daí que começaram a aparecer as doenças, né? A gente começou a ter o quê? Se a gente, o Laire Ribeiro é uma pessoa que era da área da cardiologia, ele é um cardiologista e ele era alguém muito importante nessa área. E quando ele falou que colesterol era bom, né? E que comer banho era bom, e que comer manteiga era bom, tiraram ele, eliminaram Eliminaram ele, ele. né? Então, assim, ele sofreu um processo por causa disso, né? Mas graças a Deus ele conseguiu, a Deus não, a ciência, né? A Deus e ciência junto, né? Ele conseguiu provar que isso não é nada errado, que tá tudo certo, né? Que a gente precisa de colesterol, gente.
Eu vou falar para vocês, a gente precisa de colesterol. É muito importante, tá? A gente tomar, a primeira coisa assim que eu falo para um paciente, leia a bula das estatinas. Leiam, por favor, tá? Isso aqui não é um problema para a humanidade está sendo prescrito isso, tá? Não é um problema para a humanidade. Aí a gente entra também num ponto de educação, porque muitas pessoas falam assim, ah, mas se eu ler a bula, ou o médico mesmo fala, não leia porque Meu senão você não Deus, toma. já deveria ter Isso já um deveria aviso, ser um porque que aviso, né? vou Né? tomar? Meu Não, Deus, você vai não. comprar uma coisa que você não sabe o que que é, que o médico tem medo que você leia a bula. Você vai tomar outra coisa e dá para alguém que você ama tomar, né? Porque tem crianças que está sendo prescrito estatina, tá? Isso me arrepia, tá? Dando estatina para criança. O cérebro da gente é formado 90% do quê? De água e colesterol. Tá? O colesterol é a matéria-prima para a formação de todos os nossos hormônios do corpo, tá? Então, o que que acontece? Ele precisa de colesterol para formar o quê? O combustível para a gente funcionar. Então, como é que a gente vai impedir essa formação? E outra coisa, quando a gente faz os exames de sangue, eles vão dosar o quê? O LDL e o HDL, né? Isso são lipoproteínas, não Uhum. é colesterol, tá? Então a gente não está dosando colesterol, a gente está dosando lipoproteína. Ah, Eu não sei se mais é, a alguém, gente mas eu fica cheguei a me arrepiado. Eu arrepiar fico aqui. arrepiada, porque Gente. e a forma de atuação, agora, Clarine, vou falar sobre a atuação da odontologia integrativa, né? Por que essa palavra odontologia Uhum. integrativa? Porque se eu não melhoro o paciente como um todo, eu não vou ter reflexo na saúde oral, né? Para mim poder ter o conjunto tem que ser tratado, não tem como tratar só a boca do paciente, né? Porque eu tenho músculo, eu tenho músculo, né? Para me mastigar, eu tenho músculo, eu tenho ossos, eu Uhum. tenho ligamentos, né? Tenho articulação. O Uhum. sangue que corre na minha boca corre por todo o meu corpo. Ele não corre só na boca, ele corre por todo o corpo, né? Então é interessante. Então, o que Olha que interessante. Mas isso, pensando em como negócio, então, no que você faz, você sim. trata o teu paciente por inteiro. Você resolve o problema dele. Eu fico pensando, será que não era feito da outra forma, justamente para eu manter esse paciente sempre ali? Porque se eu estou sempre com um problema de saúde, eu Sim, sempre preciso de tratamento, então sim, eu sempre preciso de sim, medicamento, eu sempre preciso do dentista, eu sempre preciso do médico. Eu vou fazer todo um sistema sim. econômico girar, se eu sou doente. E se eu sou É saudável, que não. existe uma indústria muito grande, né? Na realidade, é a maior indústria do planeta, né? Que é a indústria farmacêutica, né? Quando a gente começa a mudar os nossos hábitos de vida, quando a gente começa a melhorar alguma coisa, a gente vai ficar o quê? Independente da indústria farmacêutica, e isso não é legal, né? Porque a gente está quebrando uma linha de mercado, né? Então, assim, tanto a área integrativa, ela é uma área bastante. Hoje em dia, graças a Deus, ela está melhor, né? Mas ela é uma área que ela não é tão difundida entre os profissionais, assim. Aqui em Chapecó, eu vou te falar a verdade, que eu estou tomando a frente agora. Eu sei que tem outros profissionais também na área integrativa, mas eu estou tomando a frente na área da odontologia, porque eu acredito que isso é a forma de tratar o paciente, é o futuro a gente tratar dessa forma. Não existe como a gente, E é um e como não respeito existe como a também, gente né? segmentar. Essa forma segmentada é que causa doença, Clarinha, sabe? Porque você vai acabar vendo uma parte Sim. e você vai só focar naquilo, você não vai conseguir entender o todo, né? Então a gente precisa. Ó, o doutor Valdomiro ali, O vamos para Valdomiro cima. também vai fazer uma live. O Valdomiro é uma sumidade na área da modulação hormonal.
né? Muito legal ter conhecido essas Olha, pessoas que maravilhosas, legal. viu? A gente conhece muitas pessoas maravilhosas na área integrativa, porque o que nos move é algo maior, sabe? É um bem maior, sabe? Não é, é uma área que move, a gente tem um calor enorme no coração quando a gente trabalha com isso. Que legal. Então, pessoal que está acompanhando aí, nós temos 19 pessoas agora acompanhando. Vai ali no aviãozinho e envia para outras pessoas essa live. Dá um coraçãozinho, dá um like, clica na like, compartilha, convida outras pessoas, porque o conteúdo realmente é riquíssimo. E assim, isso que a Renata está falando, isso é questão que pode salvar vidas. Pode sim salvar vidas, pode salvar a tua e a das pessoas que você ama, as pessoas que vivem com você. Porque você parar de se envenenar é como todo dia se estivesse com conta-gotas tomando mais uma gotinha de veneno, mais uma gotinha de veneno. Então, quando tu tem o conhecimento e tu tem a condição de estar próximo de uma profissional como a Renata e ela está aqui conversando com nós, está trocando ideia, e o tempo dela a gente sabe que custa muito, então vamos aproveitar, vamos É. compartilhar essa informação. Quem tiver perguntas, pode mandar perguntas. Ali tem um balãozinho com interrogação, pode mandar por ali, ou pode mandar aqui nos comentários, que a gente vai anotando e Vai, no decorrer da live a gente vai perguntando e vai trocando ideias é um sobre momento de esse assunto. aproveitar para fazer uma consulta, né, Clarine? Para você perguntar coisas muito importantes, Isso. porque assim, as pessoas, quando elas veem o dentista, né, falando sobre o corpo, falando sobre saúde sistêmica, diagnosticando através de um raio-x, elas acham estranho, e eu acho que isso não deveria ser assim. Então, eu estou me colocando aqui, né, publicamente, para que todo mundo perceba que nós somos todos profissionais da saúde, independente de eu ser dentista, de ser um médico, de ser um veterinário, de ser um nutricionista. A gente tem que ter essa visão global de tudo, entende? É muito importante isso. O doutor Valdomiro está Uhum. falando raio-x panorâmico, é um exame riquíssimo. O dentista pode ver muita coisa no raio-x. Ele pode ver o quê? Ele pode ver perda óssea, ele pode ver acúmulo de cálcio nas carótidas, tá? O que eu posso ver? Eu posso ver uma disfunção sistêmica importante quando o paciente tem muita cárie. O que está acontecendo com esse paciente quando tem muita cárie? Será que é um problema só na boca dele? A Hum. doença periodontal, será que é só na boca que ela existe? Não, ela existe como um todo. Ó, o doutor está falando de diabetes, a gente consegue ver que a queda hormonal não tem coisa melhor que um raio-x panorâmico. Ele é um exame riquíssimo. A gente Ah, é? consegue ver demais. Então, assim, ó, Que o doutor interessante. está falando respiração bucal. Então, assim, tem muitas. A pressão alta, a gente consegue ver com o raio-x panorâmico. Então, assim, muita coisa complexa. Olha só. Osteoporose, osteopenia, a Sandra está falando ali, ó, com Isso o dentro raio-x. de Então, uma imagina coisa que que é se a um gente vai de raio-x. 6 em 6 meses no dentista, o quanto a gente pode ser beneficiado quando a gente se consulta com um dentista da área integrativa, né? Quanto benefício ele vai trazer para nós, né? Uhum. Ó, hipotireoidismo. Hipotireoidismo é só abrir a boca. Abriu a boca, o dentista integrativo sabe que tem alguma coisa da tireoide envolvida. Muito legal. Eu vi sobre hipotireoidismo, a questão Sim, da língua, né? Que a língua também tem muita relação, o formato, a espessura, tem isso relação, tem sim. relação. A gente fica com a língua marcada, a língua fica inchada, né? E daí fica aquela marcação dos dentes. E os problemas a gente tem muito, o que Olha que acontece? interessante. Acontece uma disfunção de cálcio quando a gente tem hipotireoidismo, né? E a gente começa a apresentar um índice maior do que de mancha branca, né? Descalcificação no dente. Tem pacientes assim com uma higiene excelente, tu vê assim, nossa, aquela boca limpíssima, né? Você olha cheia de manchinha branca entre os dentes. Por quê? É a tireoide, tem que investigar. Tem alguma coisa envolvida. Hum, olha só que interessante. Tem Língua bucal, marcada, da respiração tireoidismo. bucal, que também tem Tem um envolvimento
Quando você Como que é abre isso? a boca, Clarine, a língua fica, ela está aumentada de volume e fica marcado os dentes na língua. Parece que ela tem uma Ah, rendinha ao redor, assim. uhum. Uma língua com rendinha. Sim, sei muito bem, sei muito bem. Temos que, Sei muito bem, já temos andei que voltar, observando. né? Então, Temos que voltar, temos que voltar. Eu queria te perguntar também, tu comentou sobre orto. odontologia ortomolecular, como que A é área isso? ortomolecular é uma terapêutica, né? Então, a forma com que eu prescrevo, como é que eu vou prescrever? Eu posso prescrever um anti-inflamatório na Cataflam, eu posso prescrever testosterona, como eu posso prescrever curcuma, né? Então, é uma forma de você prescrever, né? A ortomolecular, você vai fazer o quê? Você vai regular os micronutrientes desse paciente, né? Então, porque assim, mais importante, antes tem que ter que englobar tudo, né? A gente não consegue trabalhar somente a ortomolecular em si, você não vai conseguir resolver totalmente se você não regular, não equilibrar essa parte hormonal, tá? Então, assim, o que que eu falo sempre para o paciente? Hum, Faço uma metáfora, né, para a gente entender mais da forma mais correta, assim, fica claro, né? Claro e fácil de entender. Quando a gente, por exemplo, assim, a minha sala, meu consultório é a célula, né? E aqui dentro da célula está tudo pronto para uhum, funcionar, né? Mas alguém tem que botar a chave na porta, girar, abrir a porta para que eu entre, eu sou os nutrientes, né? Para que eu entre para dentro da minha célula. Então, essa chave são os hormônios, Clarine. Olha a importância da gente prescrever uhum, hormônio, né? Então, o hormônio ele vai fazer o quê? É a chave que vai abrir a porta para que esses nutrientes venham a funcionar dentro da célula, né? Então, assim, eles vão se ligar ali e vão entrar e uhum. vão fazer a função deles. Então, assim, sem a parte hormonal, sem essa chave, a gente fica com os nutrientes pro lado de fora, entende? Uhum, entendi. Eu até gravei um vídeo que está disponível no canal do YouTube, que é @ClarineKilcam. Para quem não conhece, já aproveita, acompanha lá, se inscreve no canal, fortalece, que me ajuda muito. E eu comentei sobre a minha experiência com a modulação hormonal. É muito interessante que, claro, quando eu comecei esse processo de aprender sobre a modulação hormonal, eu fui estudar, fui entender o que que é, como funciona. Porque o que a gente escuta, assim, é muito. Meu, é perigoso. Hormônio é hormônio. Né? Como se Não, fosse, não, esse é por falta de hormônios, né? conhecimento, Então, né? Desconhecimento. aí você fica com. Você fica com o pé atrás, tu não sabe o que fazer. Então, eu fui pesquisar e quando eu comecei, eu pensei, bom, já estava toda esculhambada, né? Já estava toda quebrada. Então, eu pensei, pior do que isso, não pode ficar. Então eu vou experimentar. E comecei a modular. Uau, assim, é Absurda. uma diferença absurda, é transformador. Agora, tem uma coisa assim que muitas pessoas Não. acham, não é isso sozinho que vai resolver. Sim. Até vou pedir para você comentar um pouquinho mais, porque assim, às vezes, agora eu vou fazer modulação hormonal, eu vou passar aqui na minha pele, e daí vou continuar comendo porcaria, vou continuar consumindo açúcar, glúten, vou continuar não me expondo ao sol, e Não, cachaçada, não é isso. carnaval. É o Então, eu é queria que tu tudo comentasse um é pouquinho o teu sobre isso. estilo de vida, são seus hábitos de vida, né? Então, como é que não adianta eu modular se eu não me exercitar, se eu não cuidar da minha dieta, né? Então, o maior problema está aonde? Que tudo começa pela boca, né? O que a gente come, o que a gente põe para dentro, né? O que eu estou colocando para dentro do meu organismo, né? Então, não adianta eu modular, eu equilibrar a minha parte orgânica com hormônio, com micronutriente, se eu continuo fazendo tudo errado, né? Então, assim, vai melhorar, mas muito pouco do que esse benefício dessa terapia traz para nós, né? Então, assim, porque eu passei por esse processo e para mim, assim, foi algo, né, Clarinia, para mim foi uma vida nova, assim, e certamente rejuvenesce, certamente
nos dá uma clareza mental muito legal, muito diferente do que as pessoas acham da testosterona, né? Vou ter que colocar aqui um parênteses, tá? Que eu gostaria que ficasse bem claro. Nós estamos falando de hormônio bioidêntico nanoestruturado, tá? Nós não estamos falando de hormônio sintético. Quero que isso fique muito claro, tá? Nós estamos falando de uma forma de administração desse hormônio na forma transdérmica, tá? É um creminho que você vai passar. E essa forma transdérmica, como que ela age? A gente tem esse hormônio entrando, a molécula dele exatamente como ele foi feito. Então está entrando no meu corpo testosterona, está entrando no meu corpo estradiol, está entrando no meu corpo progesterona, tá? Não está entrando no meu corpo etinil-estradiol, não está. Tá entrando. E isso que acontece quando ele cai na corrente sanguínea, ele não vai ser metabolizado lá no fígado. Que quando a gente usa isso da forma oral ou injetável, a gente tem uma o quê? A gente tem uma metabolização hepática. E aí é que nasce o problema. A metabolização hepática, a gente cria o que? Metabólitos. E esses metabólitos é que vão causar, uma primeira coisa, gente, inflamação sistêmica. A inflamação é o começo de todas as piores patologias. A gente tem o início de uma inflamação. Da inflamação a gente vai para o quê? Uma inflamação crônica. Da inflamação crônica a gente vai para uma disfunção. Da disfunção a gente vai para uma alteração na função dessa célula até atingir o DNA. Aí a célula que era pele não sabe mais o que é para produzir pele. Entende? Então, entendeu? Então Agora a gente tem que entendi. fazer o quê? O mais importante de Entendi. tudo é a gente controlar a inflamação sistêmica. A inflamação aparece na boca, né? A Clarine sabe. Não, é que agora me caiu uma ficha assim que eu não tinha ligado os pontos ainda, porque eu li um conteúdo, ou eu vi, não me lembro agora, que o nosso corpo ele se refaz por Sim, inteiro a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, cada sim, órgão, cada parte demora tanto tempo para se renovar, né? sim. Por exemplo, intestino 100 dias. Então, Novo. em 2 anos eu tenho um corpo novo. Então, quer dizer, eu tenho 36 anos, então eu já renasci 18 vezes. Se, se nessas 18 vezes que eu renasci, eu tô me intoxicando, como por exemplo, quando eu tomava anticoncepcional e aquilo foi entrando para dentro da célula. Quando chegar, então, ao meu DNA e eu continuo consumindo aquilo, Função, vai ele alterar. vai perder a sua função. E aí acontecem os É, tumores, se acontecem os perdeu. cânceres, porque a célula se perdeu. Ela não sabe Então, mais assim, o que ela tem que o fazer. anticoncepcional é a pior droga que deram para a mulher, sabe? A pior coisa que você pode dar para uma filha tua é anticoncepcional, sabe? Você primeiro, você vai estar inibindo um monte de funções importantíssimas dessa criança, porque hoje em dia estão dando para 12, 9 anos de idade. Começou a Meu menstruação Deus. não é correta. Tá com Tá espinha, com não espinha. é assim, não se Tá com trata espinha. espinha, não se trata a menstruação alterada com isso aí. Não se trata com anticoncepcional, se trata a regulando a função orgânica, né? Então, quando a mulher toma anticoncepcional, o que acontece? Por que que o anticoncepcional deixa a mulher sem o potencial de se conceber? Por quê? As pessoas pararam para pensar? Ela Ela vai inibe a inibir a produção produção hormonal. hormonal. É. Então, ela vai ocupar os mesmos receptores da progesterona, mesmos receptores do estradiol. Então, o que que é quando eu paro de abrir a porta, né, que eu expliquei lá no começo, para os meus nutrientes entrarem, o que que Uhum. acontece? Eu vou envelhecer, eu vou perder muitas funções vitais, né? A mulher, o que que acontece? Essa menina, quando começa a tomar muito cedo anticoncepcional, não desenvolve a parte da mastigação, sabe? Por que que a gente está com um monte de crianças usando aparelho? Por quê? Né? Uma das situações é o uso do anticoncepcional muito cedo, muito precoce.
Porque a gente para de calcificação, para de calcificar todo o nosso corpo. Sabe com quantos anos, Clarine? Que a gente completa a calcificação? 28 anos. vinte e De- oito anos é o tempo que 28? demora para a gente Uau! gestar. Eu sou um adulto com 28 anos, eu acabei a minha gestação, porque eu acabei de ter toda a calcificação. E quem que completa isso é o processo dentoide aqui da nossa vértebra, acho que é a C1 que completa. Tá? Então, assim, é interessantíssimo, porque tu Olha que imagina que a gente interessante. está usando anticoncepcional em criança, né? O que vai acontecer com essa parte óssea? O que vai acontecer quando ela chegar na minha idade, na tua idade? Vai ter osteopenia, osteoporose, né? Isso que vai acontecer. Então, se eu comecei a tomar anticoncepcional com 18 anos, eu perdi 10 10 anos. anos desse processo da minha vida porque o meu 10 corpo anos de estava amadurecimento intoxicado. ósseo e muscular. E isso é possível recuperar? Isso, não Olha, sei, Clarine, tem eu não tenho como. como dizer isso cientificamente, mas eu tenho uma coisa bem legal que eu falo sempre para os pacientes, que é assim, ó, que o que a gente fez no passado, né, ele não é importante desde o momento que eu decido mudar, né? Eu decidi que agora eu vou mudar, eu decidi agora que eu vou ter hábitos saudáveis, que isso se chama epigenética, né? Então, se no momento eu decidir mudar, Uhum. eu vou ter uma melhora de todo esse meu processo e com certeza vai modificar, né? Eu nunca li artigo sobre isso, tá? Pra Pen- falar a verdade, porque tudo que eu falo, eu tenho que ler artigo antes. Pensando assim, pensando assim naquilo que nós comentamos há pouco, de que a gente se refaz o corpo inteiro a cada 2 anos, então, 2 anos que eu me cuide, Aí eu eu vou já vou ser um pouquinho renascer um melhor. pouquinho melhor. Né? Então, para os próximos 2 anos, eu já vou de novo um É, pouquinho no melhor. E momento, aí eu vou dando um upgrade. no Né? momento que Cada ano você que eu não me. decidiu mudar seus Pode falar. hábitos, né? Você aderiu a uma vida mais saudável, você mudou o quê? Você mudou o ambiente ao redor, a tua epigenética. Então, a tua epigenética é 93%, né? Então, você consegue sim melhorar todo o teu quadro, né? De saúde, de vida mental, espiritual. Você consegue. É decidir hoje eu fiz um monte de coisa passado esquece o passado, hoje é um novo dia, né? Tudo, eu sempre falo que o paciente vai para casa, dorme, amanhã vamos começar tudo de novo, é um novo dia, é uma abertura para uma vida nova, né? A gente pode fazer tudo diferente, né? E o teu organismo vai se beneficiar. Isso é muito legal o que a Renata está falando, assim, de você Pode. saber que você pode. Né? Ah, mas é que a minha família, é que o meu. Não, é você. Você tem que decidir e fazer por você. O Isso. ambiente, ele influencia em muito nas nossas decisões. Então, às vezes, se você está no ambiente errado e você tomou consciência de que aquele ambiente te afeta de forma negativa, procure outros ambientes, procure outros amigos, procure outras pessoas para estarem perto de você, para estarem próximas. Né? Começa a fazer outros contatos. Ah, mas eu não tenho condição de achar outras pessoas. Todo mundo que está aqui está com um celular ou um computador na mão. Então, você consegue achar outras pessoas. Posso assistir vídeo de outras pessoas, eu posso acompanhar no Instagram outras pessoas, como, por exemplo, a doutora Renata. Acompanha, veja os conteúdos, vai se comunicando mesmo que sem falar, mas absorva o que essas pessoas têm de bom para acrescentar. É um pouco dessa ideia também que eu tentei passar nesse e-book, que são os 4 passos para uma vida melhor. É pensar um pouco fora da caixa, pensar que você pode mudar, pensar que você pode pensar. Né? Às vezes a gente é tão habitolado, que você não sai do teu mundo e você nem sabe que você pode pensar, que você pode ter É uma, isso aí. uma atitude diferente. É isso aí, Clarine. Todo dia a gente pode fazer diferente, né? Eu, assim, isso com todo mundo. Eu sempre que eu deito na minha cama, eu penso, nossa, amanhã eu vou ser melhor, né? O que que eu posso fazer para ser melhor? Então, assim, para você ser melhor, para você ter uma saúde melhor, para você ter um corpo melhor, para você ter uma pele melhor, para você ter os dentes melhor, você precisa fazer essa programação
no dia que você acorda, hoje eu vou ser melhor, tudo vai ser melhor. E daí procurar pessoas que te ajudem nesse processo, né, Clarine? Ler o e-book da Clarine, vem se É, consultar com a doutora Renata, né? É assim, o meu objetivo sempre na isso. consulta não é assim, ó, é trazer para o paciente mais informação que ele pode receber. Quando ele senta ali, ele vai receber uma aula, porque quanto mais pessoas tiverem o conhecimento, mais fácil fica para a gente ter saúde e difundir o que é importante. Eu não quero difundir doença, meu objetivo é difundir saúde. Então eu não vou ficar falando de cárie, eu vou falar do que pode trazer coisas melhores para você, como a gente pode trazer para você uma qualidade de vida melhor, né? Tem muito Uhum. da É tirar o foco, doença, né, da focar na doença, é saúde. focar, porque eu tenho a impressão assim, é que o médico, a medicina tradicional, ela foca na doença. Então, quando você está estragado, você vai lá e eles vão tentar remediar ou ter colocado de alguma forma para que você minimize Não o estrago, conserta. mas não Na conserta, realidade, só Clarine, minimiza, a porque medicina tradicional, a medicina como ela está estruturada, ela vai fazer o que? Medicina, odontologia, veterinária? Gente, estou falando de todas as áreas da saúde, tá? Ela fala sobre, ela vem tratar, ela não trata a causa, ela vai o que? Amenizar sintomas. Só que assim, quando eu não consigo tapar o sol com a peneira, né? Isso é um ditado antigo, eu sempre penso nisso, né? Porque minha mãe sempre falava isso para mim. Olha, você não pode tapar o sol com a peneira, minha filha, tem que fazer tudo certo, tu tem que ser assim. Então, assim, eu sempre entendi que eu estava tapando o sol com a peneira enquanto eu estava agindo e trabalhando dentro daquela odontologia, né? Então, assim, eu me sinto mais útil hoje tratando a causa do paciente, né? Eu investigando, tratando, e junto com ele, a gente chegando a uma conclusão. E que isso vai trazer muita saúde para ele. E não vai ser só para ele, vai ser para a família dele, vai ser para os filhos, vai ser. Isso é uma onda de energia boa que difunde para uhum. todo mundo. Uhum. Agora, tem um ponto assim que é muito importante a gente comentar, porque as pessoas, porque assim, no meio, no cultural, do estilo da alimentação, do estilo das coisas que a gente usa, isso tá tudo muito normalizado. Não sei se é normal a palavra, mas eu acho que pode ser. Que você, todo mundo faz, vamos dizer assim, todo mundo Né? faz, então eu também Sim, automaticamente faço e não questiono. Quando eu começo a questionar, eu sei que às vezes pode ter um pouco de atrito e dificuldade. Então, eu vou parar de consumir o açúcar. sim, Vamos por uma coisa bem básica e bem fácil. Eu vou parar de consumir açúcar. No início, quando eu paro de consumir açúcar, as pessoas acham estranho. Ah, mas é só um pouquinho, não faz mal, né? Ah, sim, mas é só dessa vez. Aí, o que que eu fico pensando? Toda vez que eu tô nesse dilema, eu penso, são duas coisas. Uma, se esse momento ele é realmente importante o suficiente para que eu faça isso, né? Porque eu penso, cada açúcar, cada glúten é uma gotinha de veneno que eu pingo no meu organismo. Esse momento ele vale a pena? Ah, uma coisa é, por exemplo, eu vou lá na minha mãe, a minha mãe fez calça virada, que tem açúcar e tem trigo e tem tudo, e é fritura. É uma coisa, mas sim, eu não é. vou todo dia na minha mãe. Então, tudo bem. Agora, todos os outros dias eu não vou fazer isso, porque todos os outros dias eu não quero prejudicar o meu Né, corpo dessa escolhas. forma. São Ou escolhas, eu Clarine, sempre ou posso escolher. a gente tem que ter amizades que são que nos favorecem, né? Relacionamentos que nos favorecem, né? E que não sejam tóxicos, né? Porque assim, quando você é excluído de um grupo porque você não bebe, não é um relacionamento legal, né? Ou porque você não come açúcar, ou porque você não quer ir numa boate escutar som alto, isso não faz bem. Eu tenho pessoas que eu convivo assim que não gostam dessas coisas, sabe? Elas gostam de ficar em casa, elas gostam de estudar, elas gostam de caminhar ao ar livre, né? E elas contam para mim que elas são excluídas, sabe? Então, assim, mas eu digo para elas, você não está sendo excluído, Sim. você está se livrando, né? Porque isso são amizades tóxicas, né? São relacionamentos tóxicos, né? E esses relacionamentos tendem a te puxar para onde? Para aquele padrão antigo, né? Vamos lá, vamos beber só uma tacinha de vinho, só um copo de chopp, né? Vai te puxar para aquilo que não é legal, né? Então,
E isso é uma coisa, tu não pensa naquela euforia que tu sente nela, aquela alegria, o quanto isso vai te fazer mal depois, né? A gente tem que pensar nisso. Tem uma informação, não sei se a galera que está acompanhando aí sabe, o álcool, ele é um dos, eu não sei se eu falo alimento, Substância componente ou mais substância cancerígena. mais cancerígena, é a substância Tem. mais cancerígena que tem. Então, mas uma tacinha de vinho por dia faz bem Tomava, porque fulano tá. tinha 120 anos e tomava todo dia. Então, bom, o fulano talvez Sim. vivia numa outra É. realidade que você, né? E talvez ele fazia o seu vinho ou tinha uma maturação, ele Não, plantava a ele sua se uva, exercitava, ele entende? Então caminhava, não ele dá para se suava, ele comparar, gastava energia né? suando, né? Hoje você vai lá no supermercado, compra uma garrafa de vinho, né? O que que você gastou para você de energia que você eliminou de toxina para fazer isso? Tu vai botar mais toxina para dentro de ti, né? Que nem falava, ai, água com limão emagrece. Eu vi esse post, achei bem legal. Emagrece sim, né? Se o limoeiro Sim, tiver 20 quilômetros, se você vai tiver a andando, 20 caminhando, vai quilômetros. acabar suando, né? Então, isso. Mas a ideia da água do limão não é o emagrecimento, é deixar Olha, deixar o Clarine, pH do isso é corpo uma mais alcalino. controvérsia, isso tudo é controverso, né? Então, assim, porque É, o organismo ele é tão inteligente, ele é tão inteligente que eu acho muito difícil ele alterar um pH sanguíneo, sabe? No todo, sabe? Então, acho que faz bem, eu recomendo, às vezes, quando a pessoa começa, tem testes que a gente pode fazer hipocloridria, né? Que às vezes a água com limão até ajuda, né? Até uhum, ajuda, né? Cada um é um diferente do outro, né? Pode ajudar. sim, sim. Sim, eu percebo assim que algo não caiu bem, né? Ou tô com mal-estar. Se eu É, tomar, me ajuda, eu me sinto melhor. para Mas emagrecer, não na né? ideia de Não emagrecer, emagrece, não, né? porque o, que o Chá, limão tá chá, aqui não na adianta prateleira e comer não. uma costela e tomar chá de boldo, não adianta comer um monte de doce e depois tomar chá sene, não adianta tomar chazinho emagrecedor. Isso é um hábito, o hábito ele se constrói, né? Não vai se construir do dia para a noite, são dias, são meses, são anos para você construir um hábito, né? Não é bem assim. Hum. Eu, A gente pode falar então um pouquinho dessa ideia de Ah, pílula mágica, porque isso é sim, isso vem, muito. É isso o que vem. vende, né, Renata? Então, A pílula ó, tem mágica, não. Eu quero um tem comprimido vários, ou tem eu quero uma vários. coisa, um chá, né, que eu boto na boca, que eu boto na pele e que vai É, né? resolver Tem tudo e eu nem vários, preciso fazer vários, nada. vários. Tem Ozempic, testosterona injetável, tem estatina, né? Tem vários. Só que, gente, vamos falar uma coisa, isso não traz benefício. E ao mesmo tempo que você emagrece com essas coisas, ele vai desestruturar todo o corpo. O que eu achei mais interessante, estava conversando com a doutora Camila Botim, não sei se a Camila está na live ali, que a Camila falou assim que eu não sabia dessa informação. Eles estão usando aqui bastante, estão prescrevendo Ozempic para emagrecer, tá? Uhum. E o Ozempic, Meu olha que louco, o Deus. Ozempic aumenta a insulina, sabe? E usado para tratar diabetes. Tipo, eu não entendo a filosofia, qual é a filosofia de você fazer isso. Vocês já leram que insulina alta faz dentro do corpo? Sabe, o que falta para gente é Não. informação sendo divulgada para todo mundo, independente de ser ou não profissional da saúde. As pessoas têm que começar a ler. A minha conduta clínica, a minha conduta clínica, ela é feita por uma terapêutica onde o farmacológico que eu uso hormônios. Eu acho estranho as pessoas me questionarem sobre hormônio, mas quando eu prescrevo hum, Toragesic, ninguém me questiona, sabe? Deveriam me questionar quando eu prescrevesse Toragesic, quando eu prescrevesse Profenide. Falta conhecimento da população, para a população entender que hormônio
bioidêntico, nanoestruturado. Ele é um anti-inflamatório natural. Sabe? A gente tem histórias, a gente sabe, tem história, tem casos de pacientes que foram tratados somente com hormônio esteroidal, somente com testosterona como anti-inflamatório em cirurgia, em lift facial. Eu acho que o que a gente pode comentar assim nesse sentido é também uma questão que a forma como foi estruturada a educação, isso é a educação. A gente perdeu a Sim. autorresponsabilidade, a Isso, responsabilidade por si isso, mesmo. tudo. A gente Uhum, terceirizou tudo, sim. né? Nós somos ensinados que, não, a minha saúde quem cuida é o médico, né? O meu coração quem cuida é o cardiologista, os meus dentes quem cuida é o dentista, quem cuida da minha cabeça é o psicólogo, é o Nada. terapeuta, Ficou e eu não esperando. faço nada por mim. Não é nada é minha responsabilidade. Agora sim, tudo é tua Vida. responsabilidade, é teu corpo, é O tua vida, e só você se autoconhecimento, importa com ele. eu ensino o paciente Entende? esse autoconhecimento. Eu falo assim: você precisa se ver, você precisa se perceber, você precisa se sentir, você precisa saber como você tá, como o teu corpo tá, como tua mente tá, como o teu espírito tá. Você, você precisa se perceber e procurar um caminho quando você percebe algo alterado, um caminho de cura, um caminho de cura verdadeira, não um caminho de pílula mágica. Não um caminho de pílula mágica. Não, se eu estou doente, é porque todos os meus hábitos têm que ser questionados, tá? Por uma pessoa que entenda de saúde integrativa. Até a sabonete que tu usa, escova de dente, fio dental, pasta de É. dente, tudo a gente tem que questionar. Por que eu estou falando nisso? Porque em Clarine tu sabe que tem vários bloqueadores hormonais dentro de produtos que a gente usa de beleza. Sabia disso? Olha só, isso é uma coisa impressionante, tá? Então, assim, eu tô com queda de cabelo, vou lá e compro um produto lá, sei lá qual o produto. Dentro do produto pode estar o problema, tá? Que ele está inibindo a minha produção tô inibindo a minha produção hormonal de estradiol. Quem tem queda de cabelo, por que tem queda de cabelo? Será que é só nutricional? Não. A maioria da queda de cabelo é o quê? É hormonal, tá? Testosterona alta causa queda de cabelo. Se tu tá usando sintética, sim. Agora, se tu tá usando bioidêntica, olha só a Clarine que linda que ela tá, né? A Renata, né? Estamos bonitas, saudáveis, a pele bonita, rejuvenescidas. Nós somos mulheres Uhum. rejuvenescidas. Por quê? Porque a gente quer viver, quer envelhecer com qualidade e estar produtivas. Reprodutivas também, né? Reprodutivas também. Sim. E pensando nisso, assim, a gente não pode ir pro vale tudo, pensando na vida, porque hoje eu tenho 36, mas eu quero chegar a 70, 80, 90, eu quero ter mobilidade, eu quero poder Isso. levantar de uma cadeira, eu quero poder sentar sozinha, eu quero poder ir no Tá. banheiro, tomar banho e me limpar sozinha, sem precisar usar fralda, sem Isso é precisar ser alguém me ajudar produtivo. a fazer isso. E em que momento que eu faço? Em que momento eu Agora, faço isso? Eu faço isso agora. Porque se eu não fizer agora, se eu não sabe começar o que que eu agora, quando sofro chegar lá não aqui? tem. Meus pacientes me questionam, falam assim: ah, tu tá falando que tu percebe que eu tenho uma alteração hormonal, mas eu não cheguei na menopausa. Eu falo assim, gente, vocês sabem o que é menopausa? Menopausa é um marco, é o dia em que você parou de menstruar. Só que até chegar nesse dia aqui, ó, que você parou de menstruar, você tem uma queda hormonal que vem vindo durante anos. Vai levando o que? Tua saúde, tua qualidade de vida, tua produtividade, tua mente. Vai ficando ruim até chegar nesse dia. Esse dia que para a natureza você não serve mais. Sabe? Porque você não reproduz. Quando não reproduz para a natureza, a gente não serve mais.
Então, o que acontece com as suas funções orgânicas? Eu falo funções orgânicas, é o quê? É tudo. Batimento cardíaco, circulação, sudorese, troca de nutriente, sono, absorção de nutriente no estômago, atividade muscular, salivação, lubrificação, estou falando todas as atividades, vai caindo e vai te deixando propenso a doenças que eu não gosto de falar o nome, que são muito sérias, né? E essas doenças acontecem quando? Acontecem quando a gente está próximo desse período, desse marco. Por quê? Porque os nossos níveis hormonais caíram, né? Então, se a gente puder manter os nossos níveis hormonais como estavam lá quando a gente era jovem, como é, não seria melhor? O que a gente previne quando a gente mantém o equilíbrio hormonal? A gente previne todas as doenças. A gente previne as ites, eu falo as ites, é faringite, sinusite, vaginite, cistite, periodontite, tá? A gente previne, porque por essa função biológica tá melhorada, tá igual quando você tinha seus 20 anos. Aí as pessoas pedem assim, como que é essa dosagem? Você vai se basear no que para você dosar? Eu vou me basear no teu bem-estar. Se você está bem, é a dosagem para você. Ah, mas você, a minha testosterona tá, eu sou mulher, e a minha testosterona tá perto de 1000. Mas você está bem, você não levantava da cama, agora você caminha, entendeu? Tu não fazia exercício físico, você não comia direito, agora você tem fome, agora tu levanta, agora tu é produtiva. Tu não tá mais chata, tua mente tá legal. O que seria esse marco para os homens? É, ó, Então, ó, Thiago, assim, ó, os homens, isso. eles não têm marco, né? Eles vão começar a virar, vai começar a reduzir os hormônios, né? Então, os hormônios masculinos, a testosterona vai começar a cair, e esse homem, ele vai começar a ficar menos reprodutivo, menos fértil, né? Então, ele vai começar a ter problema de ereção, começar a ter problema, talvez não conseguir chegar no orgasmo, né? Ele vai começar a ter características mais femininas, ele vai virando uma mulher, ele vai ficando chato, né? Ele vai ficar mais irritadiço, né? Ou na boca, gente, ele vai perdendo o osso, ele vai tendo mais doença periodontal, sabe? Ele começa a ter, tem muito paciente com bruxismo, é TM, ai, bruxa, bruxa, e acha que botar uma placa resolve, não resolve. A gente tem que equilibrar esse sistema hormonal. É a partir daí que a gente resolve os problemas. A gente tem que resolver a causa, né? Então, o homem ele vai perdendo o líbido, vai ficando chato, vai engordando, vai criando aquela gordura que eles chamam a visceral, sabe? A função do fígado vai ficando alterada. Por que sobe o colesterol quando a gente fica mais velho? Por quê? Você já percebeu? Eu percebi isso porque eu não fui tratada, tá? Então eu tinha sempre um colesterol nível normal, daí eu comecei a ter um aumento, e a minha alimentação, eu sempre fui regrada na alimentação. Então assim, eu começou a subir o colesterol, subiu. Por que estava subindo meu colesterol? Por quê? Porque meus hormônios estavam reduzindo. Então meu corpo inteligente fez o quê? Porque o nosso corpo é sábio. Ele aumentou a produção do colesterol para tentar produzir mais hormônio. Então é por isso que quando a gente tem uma série que chega nos 40 e poucos anos, a gente tem um aumento do colesterol. Isso é natural, isso é saudável. Colesterol é bom, tá? Você tem É o defendendo, teu corpo se se ajudando, defendendo, é se o teu corpo se ajustando ajudando. esse processo de envelhecimento, de queda, tá? Muito interessante. Olha que E a gente interessante. tem, a parte de tudo isso ainda, a gente tem a bendita da vitamina D, né? Que não é vitamina, vitamina não, ele não é um nutriente, ele é um hormônio da vitamina D, tá? E ele é muito importante para tratar N problemas. O nosso sistema imunológico precisa de vitamina D. A nossa tireoide, paratireoide, precisa. A vitamina D tá, todos os receptores, eu achei muito interessante. Todos os receptores celulares da nossa célula têm receptor para vitamina D.
Então você precisa da vitamina D no cabelo, no olho, na barriga, em todos os lugares, entende? Ela é muito importante, é um hormônio, ela faz a abertura para esses nutrientes entrarem, para acontecer essa regularização. Inclusive, a chatice. Olha, A gente, vou chatice. falar uma coisa para vocês. Desculpa, não vou falar, mas não é para ofender ninguém. Quer salvar casamento? Quer salvar casamento? Vamos organizar esse organismo. Se vocês se amaram lá, vocês podem se amar agora de novo. O que está faltando é aquele hormônio que dava aquela sensação gostosa, né, Denis? Não é verdade? A gente fica mais amoroso, a gente fica mais calmo, a gente fica mais compreensível. Por quê? Porque a gente está sendo nutrido adequadamente, né? De que forma esse nutriente está entrando para dentro da célula, né? Porque existe essa chavinha chamada hormônio abrindo, né? A minha conduta clínica é essa, né? É a terapêutica, farmacológica e qualquer profissional, gente, uma conduta farmacêutica, tá? Qualquer profissional, dentistas, os médicos, os veterinários podem prescrever hormônio, tá? Não é algo exclusivo da ginecologia ou esqueci até o nome, da endocrinologia. Isso é para todos os profissionais. É só a gente estudar e a gente vai aprender a prescrever, tá? Só isso, é simples. É simples, não é porque eu estou prescrevendo anti-inflamatório cataflã, Profenid, que eu estou entrando em outra área, entende? Isso aqui é uma coisa que as pessoas têm que entender. Profissional da saúde é da saúde, não é do dente, não é do coração, não é do olho, não é do cabelo. Tá legal? E até assim, como uma forma até de depoimento, de falar, as pessoas me perguntam, né? Ai, daí, Clarine, como é que funciona e tal. O que aconteceu? Eu estava num período que eu estava me sentindo, eu estava, que nem o doutor Denis aí falou, chata, né? Eu estava chata. Não conseguia fazer e me Uhum. manter em exercício físico, por mais que eu me esforçasse. Sabe quando você pensa, não, eu vou fazer, eu preciso fazer, o meu corpo sabe que tem que fazer, e eu fazia um esforço intenso para conseguir, mas eu não conseguia, não me mantia, e eu cansava muito rápido, e até o meu marido, Thiago, ele é educador físico, então, tá ali, né? Vamos lá, vamos embora. Eu sei que tu consegue mais que isso, mas eu não consigo. E eu sentia muita dor nas Ok. articulações, assim, entre as juntas, né? Muita dor, sempre um desgaste, sempre meio. Por mais que eu tentasse estudar, você estuda, você lê, começa a ler o negócio ali. Terminou o parágrafo, tu não sabe mais o que tu leu no início. Não fixa, não consegue raciocinar, não consegue mentalizar, não consegue formar um Uhum. pensamento. Eu estava nessa situação. Aí quando eu comecei a pensar, poxa, eu acho que eu tô com Registro. depressão, né? Foi o que eu pensei, eu acho que eu tô com depressão. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a olhar, não, me falta vitaminas, eu preciso fazer uma suplementação. Sim, Suplementei um tempo e tal, mas ainda não era isso, sabe? Eu estava sobrecarregando sim. meu estômago, meu fígado, mas Tava não resolvendo. estava resolvendo, não era isso. Aí quando eu cheguei na modulação hormonal, que assim, pessoal, sem mentira, na primeira semana, eu senti uma diferença absurda. Desce É como se meu verdade. cérebro Parece como tivesse, se sabe como abrisse um tu, outro canal, como né? se tivesse Isso é uma coisa muito legal, isso, Clarine, te é contar, porque incrível. assim, a minha história para mim estar dentro dessa área também, ela não foi, trancos e barrancos e tropeços e caídas, não foi fácil entrar para a área integrativa, porque assim, olha, eu vou te falar a verdade, a gente, que nem tu falou, a gente estuda, às vezes a gente não entende, porque a nossa mentalidade, ela foi formada, né? Lá na faculdade, então eu fiz muito curso na área integrativa, eu nem falei aqui, mas muito curso. Depois de um tempo, eu vou te falar a verdade, o melhor para mim foi quando eu comecei a modular.
Quando eu comecei a modular, o meu pensamento começou a ficar mais claro, mais linear, porque essa clareza mental é excelente, é o que a modulação faz. Que a gente, eu gostaria de ter todo o conhecimento, né? Então, assim, vamos fazer uma metáfora, né? Eu tô com todo esse conhecimento, com essa idade que eu tô, né? Eu tenho 44 anos, tá? Tô com 44 anos e tô com um corpo, né? Com uma estrutura orgânica jovem. Então, assim, a minha cabeça está demais, sabe, Clarine? Então, assim, muita coisa boa vem nascendo dessa modulação. E essa frequência que a gente emite, porque você muda a tua frequência, né? Se a gente sabe, a gente pode medir, né? A gente mira. Então, essa frequência que a gente emite é uma frequência muito boa, porque você vai se aproximar de pessoas legais, entende? O teu campo, o teu trabalho muda. É brincar, é sempre, parece que a gente está falando, mas só quem passa pelo processo mesmo para entender o quanto projeto eu estou iniciando com 44 anos de idade, sabe? Projetos assim, não, projetos que agora eles englobam um bem maior, que é o bem da humanidade, né? Que o meu bem para fazer um bem para a humanidade. E eu consigo fazer esse bem dessa forma, né? Ajudando as pessoas no sentido de organizar a saúde delas. E eu comentei antes, assim, sobre a Entende? suplementação. Tu pode falar um pouquinho sobre... Porque eu vejo, assim, por exemplo, a minha mãe foi no médico, tem que suplementar cálcio. E tá lá, né? E vai tomar cálcio, vai tomar cálcio. E como que você Um pouco eu vou rompe explicar. com isso? Eu Como, o que que é o vou explicar de certo? uma forma bem simples. Vou tentar resumir. Cálcio é um dos minerais mais abundantes da nossa alimentação. Tá? Quando você vai para o médico e ele diz, olha, você está com uma osteopenia, você está com uma osteosporose, a única coisa que você pode ter certeza é que não falta cálcio, tá? O que está faltando? Está faltando as coisas que levam o cálcio para dentro dessa célula, né? Quem que leva o cálcio para dentro dessa célula? Vou voltar novamente. Está faltando os hormônios que vão abrir a porta. Está faltando a testosterona que amadurece, o osteoblasto que vira osteócito, que é a célula madura. Está faltando progesterona. Tá faltando vitamina D. Existe a nossa tireoide, né? A gente tem o PTH, que é o PTH é um hormônio que é formado, que é produzido pela paratireoide. Quando eu tenho muito cálcio no meu sangue, então você toma um comprimidinho de cálcio, né? Foi prescrito. Você vai encher de cálcio circulando, né? Quando esse cálcio está circulando, o que acontece? O teu organismo entende que se ele está circulando, ele precisa o quê? Ele precisa levar isso para algum lugar, né? Então ele aumenta o PTH, né? Então esse hormônio, ele sabe o que acontece com esse hormônio? Esse hormônio, ele tem ele tem via dupla, ele vai e ele volta. Mas quando ele volta, ele faz assim, ele causa absorção e reabsorção. Só que o potencial do PTH reabsorver é maior. Então, quando você toma cálcio, o que você causa? Mais descalcificação orgânica. Tá? Então, isso é seríssimo. Tá? Então, tem que cuidar dessas prescrições de cálcio. Eu li, eu estava conversando com o médico da UTI, que é plantonista da UTI. Ele falou, cálcio a gente só dá em últimos casos. Então, por que está sendo prescrito cálcio? Tem que estar sendo prescrito o quê? Vitamina D, gente. Vitamina K, magnésio. E os polivitamínicos que tem disponível na farmácia que eu posso comprar sozinha? Não preciso de Na prescrição, realidade, nada. Eu vou lá e sim, compro. tem. Até no Esses supermercado tem polivitamínicos, agora, então tu né? imagina que isso é feito numa dosagem muito baixa, bem pouquinho. Tá? Eu sempre falo assim para o paciente, igual tomar whey protein, né? Whey protein, diz, não sei se tem alguém do comércio aí, eu vou falar. Vou falar. Whey protein é a maior porcaria que tem, tá? Se você quer ganhar músculo, coma ovo, é mais barato, tem tudo que tu precisa. Eu vou tomar um pré-treino, ovo, tá?
Agora, essa doeu. Então, assim, ó, Essa doeu. quando a gente dói e piora, é puro açúcar, gente. Sabe, olha só, eu vou falar uma coisa E para vocês. Eu custa tive um caro pra paciente, caralho. isso é caso do consultório. Ele veio fazer um tratamento, e, querido, tinha problema, todo o processo sistêmico dele se revelou na boca. Então, era afta, inflamação, periodontite, cárie, perda de dente, perda óssea, tudo que vocês imaginarem. Eu disse, cara, eu não vou conseguir te tratar se não te tratar sistêmico. Daí ele falou assim, olha, eu tô, eu tô muito gordo. Ele falou assim, mas eu não como. Eu disse assim, e malho, não como. Eu disse assim, que você usa? Ah, eu uso whey protein de manhã, eu uso whey protein depois do treino, eu uso whey protein. Gente, e vou falar para vocês, em 3 dias que ele tirou o whey protein, ele perdeu 5 quilos. Quando ele veio se consultar, eu falei assim, a primeira coisa que a Meu. gente vai tirar é o whey, tá? A Catarina. Os filhos, né? Então, gente, a gente tem que começar a prestar atenção. A alimentação saudável é a alimentação que é natural, que não vem embalada com código de barra. A alimentação saudável é aquela que você faz, que você compra, que você faz. Carne, ovo, legumes, frutas. Frutas a gente tem que cuidar muito também, gente. Outra coisa que eu tô tendo bastante dificuldade, a minha família é italiana, né? Tem que ter aquela prata assim de fruta que não. Então, assim, assim, fruta, o organismo da gente não degrada frutose. E sacarose, que é? Sacarose é glicose, mas frutose. E maltodestrose é o quê? Do milho. Olha as embalagens das barrinhas de proteína. O que tem ali? Então você está se infeccionando, se inflamando. São Catarina. Ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, Quem enquanto tá a aqui, ó? doutora. Tá aqui me acompanhando. Oi, tudo Amor. bem? Meu amor. Pode. Pode. Enquanto a doutora Renata atende a Catarina, eu vou comentar um pouquinho. Eu conto um pouquinho sobre esse meu processo também dentro desse e-book, que é o Quatro Pilares para uma Vida Saudável. Quem tiver interesse em comprar, o link está lá na minha bio, pode clicar lá e adquirir o seu. Ali eu conto um pouquinho sobre essa caminhada e sobre esse olhar. Esse e-book, ele se propõe a ser só uma porta de entrada para você se olhar, para você saber que você pode se olhar e que você pode questionar as coisas que estão à sua volta. E sempre tudo que você for fazer, é muito importante você assumir a responsabilidade e procurar pessoas competentes para ajudar. A gente sabe, né, Renata, que tem muita gente por aí falando muita coisa diferente e a gente fica meio inseguro. Agora, o que vai dar segurança? O que deu segurança para mim? Eu fui experimentando, eu fui testando, né? O que de pior pode acontecer? Eu sempre penso isso, o que de pior pode acontecer? Nada. Ficar mais doente do que eu estava? Podia ser. Aí era só descontinuar aquilo e tentar outra coisa. Então, essa é a ideia, cada um e assumir a sua responsabilidade, começar a se perceber e a se cuidar e se olhar com mais carinho também. A não, às vezes a gente pensa as coisas, a gente sente as coisas, mas Karine, a gente acha que não, eu isso é acho assim normal, que com quanto todo mundo é mais assim. informação, melhor, sabe? E a gente procurar informações de qualidade, sabe? Assim, gente, eu tô toda hora publicando coisas, um monte de coisa no Instagram. São informações de qualidade, porque assim a gente tem que tomar cuidado com essa medicina, com o nome médico integrativo, a medicina integrativa também, tá? Porque, olha, nem sempre é integrativa, tá? Nem sempre é integrativa. O que você está prescrevendo, preste atenção no que o profissional está postando, do que ele está prescrevendo, sabe? É muito, por isso que eu falo, Karine, a minha formação, eu não tenho nenhuma especialidade em odontologia integrativa. Eu fiz o que? Muito curso, eu fiz cursos de base. Eu fiz os cursos lá onde não existia essa medicina integrativa que nem existe hoje, sabe? Há muitos anos que eu estou nessa área. E eu tive muito medo de trazer isso para o consultório, sabe por quê? Porque eu não sabia como comunicar ao meu paciente, sabe? Eu tinha medo, como é que eu vou comunicar? Daí, quando eu percebi que isso estava sendo bastante falado, eu disse: agora é o momento de eu usar toda essa minha bagagem, que não é pouca, e trazer isso para a minha conduta clínica,
sabe? A gente tem que tomar cuidado. Eu É, digo, tomem cuidado. eu aprendi, eu aprendi faz poucos dias, assim, que quando a gente estuda tudo aquilo que a gente sabe, seja pouco ou muito, mas tudo aquilo que a gente Pode. sabe pode ajudar alguém. E foi um pouco nessa ideia que eu escrevi o Isso. e-book também, assumindo o meu compromisso e a minha responsabilidade de aquilo que eu sei pode ajudar alguém. Porque se eu estou nessa fase que eu estou hoje, talvez tenham muitas mulheres, tenham muitas Sim, pessoas que ainda não chegaram aqui. Então, sim. essas pessoas vão se beneficiar desse material. Assim como você, quando tu estuda tanto, você conhece tanto, tu sabe tanto sobre saúde e você não fala, você está Desistiu. privando as pessoas de se cuidar, desse conhecimento. Então, por isso que a gente fala, por isso que a gente marcou essa live, por isso que eu quis que a Renata conversasse, que ela falasse, porque ela tem muito conteúdo, ela tem muita informação e muita coisa, como a gente viu até Pronto. agora, que, nossa, assim, que rompe, né? Você fica meio até Fica assim, zonzo. tipo, Fica zonzo. zonzo. Mas é por quê? Porque isso é uma coisa legal de tu comentar. Porque, gente, assim, toda vez que a gente recebe um conhecimento novo, esse conhecimento ele tem que incorporar. E para ele incorporar, a gente gasta muita energia cerebral. Então, é normal a gente receber um conhecimento novo e a gente fica meio zureta, né? Vou falar, a gente fica meio zureta, tá? Então, isso é química cerebral, não tem nada, não tem ninguém errado, não tem, tá todo mundo certo. A gente recebe um conhecimento novo, a gente gasta muita energia cerebral e a gente fica um pouquinho meio zuretinha mesmo. Por isso que tem que dormir, né? Dormir, um sono Aham. reparador, né? Para no dia